Meus amados irmãos, mais uma vez eu chego até vocês para compartilhar uma porção da palavra de Deus. Eu sou o pastor Geraldo Oliveira da Silva, pastor da Primeira Igreja Batista no bairro São Benedito, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. Estamos situados na rua Pirajá, número 128, e teremos prazer em receber você, que nos ouve. Logo que passar esse momento de isolamento social, vai ser uma alegria para nós recebê-lo aqui em nossa igreja para podermos cultuar ao Senhor juntos. A palavra que eu quero trazer para você e para mim também, para cada um de nós, nesta hora, parte do seguinte tema: vencendo a prostração. Vencendo a prostração. Eu quero usar ou aproveitar o texto bíblico da palavra de Deus, que está em 1 Reis, capítulo 19, versos 1 a 16. Eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia aberta para poder acompanhar este texto da palavra de Deus e os destaques que vamos fazer. Não vou fazer a leitura aqui agora, para podermos ganhar tempo aqui na exposição do texto da palavra de Deus. Mas conclamo você a ler. Este texto está num contexto em que o povo de Israel estava enfrentando uma das piores crises da sua época. Uma das piores crises. Havia uma seca tremenda. Elias era o profeta daquele tempo, perseguido inclusive pelo rei Acabe e também pela rainha Jezabel. E no contexto aqui, Elias havia vencido os 450 profetas de Baal, promete chuva, e a partir daí ele é perseguido por Jezabel, que era também uma profetisa de Baal. Então, nesse contexto aqui, é que nós vemos a situação de prostração de Elias e queremos pensar um pouco em como vencer esta prostração. Elias era um abençoado profeta do Senhor. Aliás, Elias era a representação profética do Velho Testamento. Quando houve lá no Novo Testamento, com Pedro, Tiago e João, o momento da transfiguração, Elias estava ali representando os profetas, Moisés estava representando a lei, e tudo culminando na pessoa bendita de Jesus. Então, nesse contexto aqui, como nós mencionamos, após enfrentar o rei Acabe, após destruir os 450 profetas de Baal, Elias se encontrava ameaçado pela tirana Jezabel e ele entra em crise. Ele enfrenta a crise daquele momento, desanima, pede a morte, por fim, encontra-se numa caverna. Encontra-se nessa situação. Israel está enfrentando, como disse, uma crise avassaladora. Desgoverno, idolatria, pecado, moralidade em baixa. Era a situação daquele tempo. Meus amados, o nosso tempo não é diferente. A nossa situação não é diferente disso. O nosso país enfrenta também uma crise avassaladora. Os poderes que governam o nosso país estão desacreditados. Aliás, está agindo, quando eu falo dos poderes, eu estou falando dos poderes executivo, legislativo e judiciário, de modo geral, que não se entendem entre si. E há, nesse caso, um descrédito desse sentido, não é? O povo, também numa situação difícil, enfrentamos esta pandemia terrível desse tempo, não é? Só isto, na verdade, nos dá uma canseira, um desânimo, sentimento de impotência para solucionar a situação, onde o povo do Brasil e do mundo globalizado enfrenta esta pandemia chamada coronavírus e, de modo especial, aqui nos nossos arraiais, nossa nação, há muita gente, inclusive a mídia, querendo fazer uso político dessa situação. É preciso que nós tenhamos força para poder vencer, porque não é fácil a situação em que nós estamos vivendo. Essas situações provocam, sem dúvida alguma, desânimo, prostração à vida de cada um de nós. E a pergunta que eu faço nesse momento é o seguinte: o que é que tem nos desanimado?
O que é que tem desanimado você? Há muita gente desanimada porque tem corrido atrás de objetivos, muitas vezes sem êxito. Há pessoas desanimadas com problemas familiares. Há pessoas desanimadas com problemas financeiros, profissionais. As coisas não têm acontecido como planejadas. Por isso estão prostradas. E eu digo para mim e para você nesse momento, Deus quer nos levantar da prostração. Deus quer nos levantar do desânimo. Quando eu digo para mim e para você, é porque para poder trazer essa palavra ao seu coração nesse dia, não foi fácil para mim. Porque eu também sou limitado, sou ser humano e às vezes caio em momentos de prostração, de desânimo. Mas com a força que vem do Senhor, eu levanto dessa situação. Às vezes caio, às vezes a gente desanima. E aí me vem uma frase que já até usei em uma das mensagens na igreja uma vez, do saudoso pastor Davi Baeta Mota, que diz assim: ninguém é forte o tempo todo e não há nada de errado nisso. Ninguém é forte o tempo todo. Às vezes é momento de tensões em nossas vidas. Às vezes é momento de aflições em nossas vidas. E nós temos, na verdade, de nos cuidar diante dessa situação para poder vencer esses momentos, para poder sermos vencedores. A Bíblia diz em Mateus 11, 28, palavra do Senhor Jesus: vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, por que não dizer prostrados, e eu vos aliviarei. Desanimados, e eu vos aliviarei. Salmo 46, verso 1 diz que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, nas lutas, na angústia. E aqui eu quero pensar um pouco na situação de Elias, caminhar um pouco dentro do texto que nós propusemos aqui, de 1 Reis 19, de 1 a 16. Elias, depois de enfrentar situações vitoriosas, ele cai, na verdade, em prostração e em desânimo. Não é à toa que o servo do seu irmão do Senhor, Tiago, ele escreve dizendo que Elias era homem sujeito às mesmas situações, às mesmas paixões, às mesmas limitações que nós, embora foi alguém verdadeiramente vitorioso. Vejamos a situação de Elias. Primeiro nós temos aqui nesse texto uma sensação de medo. O versículo 3 diz assim: temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, temendo. Elias teve medo de Jezabel, teve medo daquele governo, teve medo daquela tirana, teve medo daquela mulher. Elias já havia enfrentado situações muito mais adversas, pode ser que você também já tenha enfrentado, muito mais difícil do que esta. Já havia confrontado os profetas falsos de Baal, já havia desafiado o rei Acabe. Agora estava com medo de uma mulher, Jezabel. Que tipo de situação tem causado medo a você? O coronavírus? A pandemia? Tem causado medo? Jesus quer, na verdade, Deus quer fazer você vencer essa prostração, não deixar você se prostrar por causa do medo. Além do medo, nós temos aqui também, vemos na vida de Elias, o sentimento de fuga. O próximo versículo 3, temendo-se, pois, Elias levantou-se, foi para salvar a sua vida e chegou a Berseba, fugiu. Em outra tradução diz que ele fugiu, para poder salvar a sua própria vida. Para salvar a vida, ele se foi. Ele fugiu. Meus amados, a fuga muitas vezes é um mecanismo de defesa. Quando Jesus foi preso, seus discípulos fugiram. Quando Moisés percebeu que o seu crime tinha sido descoberto, lá, por ocasião da morte do egípcio que estava afrontando o povo de Deus, ele fugiu. Jonas também fugiu da presença de Deus. Fugiu para poder não cumprir o desígnio de Deus. A fuga, como disse, é um mecanismo de defesa. É possível que você esteja fugindo de alguma situação. Alguma coisa está levando você a fugir? E às vezes, por causa da fuga, você cai em prostração. A palavra de ordem hoje é para você não ter medo e também não fugir. Mas também, na vida de Elias aqui, houve um sentimento de insignificância.
O versículo 4 diz assim: ele mesmo, porém, se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Meus pais morreram, não sou melhor do que eles, não. Ufa, eu estou me sentindo insignificante. Ele se sentiu naquele momento um nada, meus queridos. Às vezes, sentimento que muitas vezes está em mim e você, está em nós. Quem sabe você ter alimentado esse complexo de inferioridade também, esta baixa autoestima na sua vida. Você pode estar dizendo: eu sou um inútil, sou um traste, estou ocupando espaço. Pode ser que você esteja sentindo assim, pensando assim, dizendo assim, mas eu quero lhe dizer que o Senhor quer te levantar desta prostração, quer te levantar dessa situação. O inimigo muitas vezes quer colocar a pessoa no pó, anulá-lo. Não aceite essa julgada do inimigo sobre a sua vida. Levante-se desta prostração. Elias também teve um sentimento de desânimo. Versos 5 e 6. Deitou-se, dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras com brasa e uma bonita botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Olha a situação de Elias. Observe o texto, diz que o profeta estava deitado, desanimado, dormindo, talvez depressão, derrota, prostração. É exatamente isso que o inimigo faz com o ser humano. Portanto, a palavra de ordem para mim e para você nesta tarde, ou nesse momento, essa tarde, porque é nessa tarde que eu estou gravando essa palavra, mas no momento que você estiver ouvindo, a palavra de ordem é: tenha bom ânimo. Jesus disse isso em João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, ainda que diante das aflições. Na última reflexão que fiz da quinta-feira, nós usamos o texto de 1 Samuel 36, mostrando também a situação de angústia de Davi. O povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e suas filhas, mas Davi se reanimou no Senhor. Se reanimou. Uma outra lição que temos do texto aqui, uma outra situação de Elias aqui, é o sentimento de fracasso. O versículo número 10, nós lemos aqui: e ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas, e a espada, e eu fiquei só, e procuro tirar a minha vida. Sentimento de fracasso. Elias disse: os filhos de Israel deixaram o teu conserto. Ou o povo de Deus havia deixado o conselho do Senhor. Ele estava se sentindo fracassado como profeta de Deus, que não estava conseguindo levar o povo, na verdade, a um conserto com o Senhor. Na cabeça do profeta, a derrota era total. Ele estava totalmente pessimista. Pessimismo é quando você não vê uma luz no fundo do túnel, quando nada mais vale a pena, quando tudo acabou. Você tem vivido esse tipo de experiência? Saia desta. Mas também temos solidão aqui. O próprio verso 10 diz que ele estava sozinho. Olhou e não viu sequer um amigo ou companheiro. Estava só. Aliás, ele achava que estava só, porque a palavra depois vai dizer para ele que havia outros que não se contaminaram também. Agora, meus queridos, para poder caminhar para finalizar essa reflexão, eu quero mostrar para você como Deus restaurou Elias. Ele pode restaurar a mim e a você também. Pode levantar-me e levantar você, levantar todos nós desse sentimento de prostração. É maravilhoso ver o cuidado de Deus sobre nossas vidas. Deus, com ternura, restaurou este homem cheio de problemas. Como Deus fez isso? Primeiro ele pergunta lá no verso 9, que fazes aqui, Elias? Ou seja, aqui não tem lugar não, lugar de prostrar. O que fazes aqui? No sentido de fazer naquela caverna. No sentido de estar prostrado. No sentido de estar deitado. Não, eu não te chamei para isso não, Elias. O que você está fazendo aqui? Em seguida, dá uma ordem. Sai da caverna e vai para o monte. Está lá no versículo 11. Há uma grande diferença entre estar numa caverna e no monte. Na caverna você está prostrado, sentimento de autocomiseração. Para baixo, no monte, você tem uma visão de longo alcance.
sai da caverna e vai para o monte. Verso 11, há uma grande diferença, portanto. O Senhor se apresenta, meus queridos, ali, neste texto, numa brisa suave, ou numa voz mansa e delicada, conforme está no verso 12. Essa brisa suave é o refrigério de Deus. Essa brisa suave é a graça divina, é o Espírito de Deus, é o bálsamo que nós estamos precisando, que eu estou e você também está. E como é que Deus restaura? Versos 15 e 16, nós vemos ali, para poder finalizar, o seguinte: disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Hazael rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Meus queridos, é como se Deus dissesse para Elias o seguinte: ainda tem muita coisa para ser feita. Está dizendo para mim e para você também, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de isolamento social que às vezes mexe com nossas estruturas. Ele está dizendo para nós: olha, calma, acalma o teu coração, porque tem muita coisa para ser feita ainda tem muita coisa para realizar, ainda não é o fim. Pode ser o começo do fim, mas ainda não é o fim. Tem muita coisa pela frente. Você pode, como igreja do Senhor, fazer colheitas extraordinárias em função dessa situação que Deus permitiu. Nós podemos, como povo de Deus, realizar extraordinários ministérios. Deus, na verdade, está dizendo que ainda não é o fim. Há muita coisa para ser feita. E a pergunta é: há alguém entre nós que está com uma situação dessa natureza? Deus quer ministrar cura, Deus quer ministrar ânimo, vigor, refrigério. Deus quer lhe tirar da caverna da tristeza, da angústia, do medo, da fuga, do sentimento de autocomiseração, do desânimo, do fracasso, da solidão. E Deus quer lhe dar a vitória. Portanto, acalme o teu coração e creia que a vitória do Senhor vai chegar e você será, na verdade, vitorioso e há de vencer toda a prostração desse tempo, em nome de Jesus. Amém.